Olá pessoal, aqui é o professor Gideone e nesse vídeo nós vamos dar continuidade à resolução de questões a respeito do descritor 25, cujo objetivo é efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Então vamos lá às questões. A questão número 4 diz o seguinte: João comprou frango congelado e a instrução do rótulo dizia que a temperatura de armazenamento ideal seria abaixo de menos 18 graus Celsius. Sabe-se que a temperatura atual está em 3,2 graus Celsius. Qual a variação entre a temperatura ideal e a temperatura atual? Então, muito bem. Observe que na questão está dizendo a ordem de operação que você deve fazer. Então, ele quer aqui uma variação, que é a diferença entre a temperatura ideal e a temperatura atual. A temperatura ideal é de menos 18 graus Celsius e a temperatura atual é de 3,2 graus Celsius. Como ele quer variação, lembre que a variação é diferença, então a diferença entre esses dois valores, nessa ordem que ele está dando. Quando você tem essa operação em que os sinais são iguais, você repete o sinal e adiciona os dois números. Então, quando você adiciona 18 com 3,2, você vai encontrar 21,2. Então, aqui a variação foi de menos 21,2 graus Celsius. Alternativa A. Questão número 5 diz o seguinte: uma fazenda produz leite pasteurizado. Mensalmente são beneficiados 17.610,9 litros. Em um ano, a quantidade de leite beneficiado é igual a... Então, muito bem. O que é que você vai fazer? Você vai pegar 17.610,9 e vai multiplicar por 12. Por que por 12? Porque um ano é composto por 12 meses. Então, multiplicando, nós vamos obter o seguinte: 2 vezes 9 é 18, vai 1. 2 vezes 0 é 0, mais 1 dá 1. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 7 dá 14, mais 1, 15, vai 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. Pula uma casa decimal e multiplica agora o 1. 1 vezes 9 é 9. 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 6 dá 6. 1 vezes 7 dá 7. E 1 vezes 1 dá 1. Adicionando esses dois valores, nós vamos obter aqui o 8, aqui dá 10, vai 1. 1 mais 2 dá 3, mais 0 dá 3. 2 mais 1 dá 3. 5 mais 6 dá 11, vai 1. 1 mais 3 dá 4. 4 mais 7 dá 11, vai 1. 1 mais 1 dá 2. Então, nós temos aqui um número após a vírgula. Na nossa resposta também vai ficar um número após a vírgula. Então, nós vamos ter aí 211.330,8 litros. Alternativa B de bola. Para finalizar, nós temos o desafio que diz o seguinte: em um jogo eletrônico de RPG, onde os jogadores devem derrotar monstros, os poderes das armas, desgastes das armas e vitalidade dos monstros são aferidos de forma numérica. Nós temos 3 pontos aí que você deve ler com bastante atenção, que dizem o seguinte: o poder de ataque é o valor do dano causado no monstro que será diminuído na vitalidade. O desgaste é o valor que a arma perde após dar 3 golpes seguidos. A vitalidade do monstro é o valor que deve ser diminuído até chegar a 0, derrotando-o. O quadro mostra algumas armas disponíveis no jogo. Então aí a gente tem as armas, tem o poder de cada uma dessas armas e o desgaste da arma após 3 golpes. Verificando os dados do quadro, pode-se concluir que para derrotar mais rápido um monstro, ou seja, em menos golpes, um monstro de vitalidade 30, a arma mais eficaz será... Então, será a espada curta? Será a lança? Será o arco e flecha? Ou será a espada grande? O que eu recomendo é que você faça de cada uma dessas armas para ver qual a que vai derrotar o monstro em
menos golpes. Então vamos lá. Então primeiro vamos considerar aqui a espada curta, colocar as iniciais. Então vamos dar 3 golpes aqui com a espada curta. Então 3 vezes 15, que é o poder da espada curta, dá 15. Não derrotou o monstro ainda. Depois nós vamos pegar o seguinte, vamos dar mais 3 golpes, novamente com a espada curta. Só que o poder da espada curta não vai ser mais 5, porque ele teve um desgaste de 1. Então agora o poder vai ser 4. Então 3 vezes 4, 12. Então aqui a gente tem 15 mais 12 dá 27. Certo? Então ainda faltam 3. Observe que o poder da arma, que era 4, após mais 3 golpes, ficou com poder de 3. Então aqui basta agora um golpe com poder 3. Então essa soma aqui vai dar exatamente 30. Ou seja, o monstro ele foi derrotado em 3, 6, 7 golpes. Então aqui a gente precisou de 7 golpes para derrotar o monstro, utilizando a espada curta. Agora vamos utilizar a lança. Utilizando a lança, nós temos aqui que a lança tem um poder de 8. Então vamos pegar aqui 3 vezes 8. 3 vezes 8 são 24. Não derrotou o monstro ainda. Lembre que a vitalidade é de 30, certo? Depois desse golpe, o poder da lança não vai ser mais 8, porque teve um desgaste de 5. Então vai ser 8 menos 5, e vai dar 3, certo? E de 24 para 30 faltam 6. Então aqui você vai precisar de 2 golpes de poder 3, que é o poder da arma, né, para fechar justamente os 30 pontos de derrotar o monstro. Ou seja, você precisou de 3 mais 2, 5 golpes para derrotar o monstro. O arco e flecha, você vai fazer da seguinte forma. Você vai dar 3 golpes com poder 6. Então 3 vezes 6 dá 18. Depois desses 3 golpes, teve um desgaste de 2, né? Então o poder agora vai ser 6 menos 2, que é 4. Então aí você vai precisar aí de mais 3 golpes com poder 4. E essa soma aqui, ó, 18 mais 12, dá justamente 30. Então ele precisou de 3 mais 3, ele precisou de 6 golpes para derrotar o monstro. Na espada grande, nós vamos ter o seguinte. Cada golpe tem um poder de 9 pontos. Então aqui nós vamos fazer 3 vezes 9. 3 vezes 9 dá 27. Mais, depois desses 3 golpes, o desgaste é de 9. Ou seja, 9 menos 9 é 0. Então zerou a pontuação da espada grande. Então ela já não tem mais pontos. Então você pode dar a quantidade de golpes que você quiser, não vai tirar nada de vida do monstro. Então, na realidade, essa pontuação aqui da espada grande só chega no máximo a 27. Então é impossível você derrotar o monstro com a espada grande. Você consegue derrotar com a espada curta, você consegue derrotar com a lança, você consegue derrotar com arco e flecha. Dentre esses, o mais eficiente é aquele que desferiu menos golpes. E o que desferiu menos golpes foi a lança. Ou seja, a alternativa correta é a alternativa B. Então a lança é a arma mais eficaz, né? Ou seja, a que derrota o monstro de vitalidade 30 com a maior rapidez. Tá ok? Então, nós ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido as questões. Quaisquer dúvidas, vocês podem deixar aí nos comentários. E até o próximo vídeo.